Boa noite, irmãos. Gostaria de saber se o áudio está funcionando, se os irmãos estão me ouvindo. Olá, Serafim. Como é que você está, meu irmão? Um abraço. Está conseguindo ouvir bem o som? Está chegando direitinho? Ok, muito obrigado, meu irmão. Só está chegando. Aos poucos a gente começa já, se Deus quiser. Oi, Dilma. Vai ser minha irmã. Tudo bonzinho? Maninho, Messia, tudo bom com vocês? Deram uma passeada hoje, não foi? Que eu vi. Boa noite, Kevin Barros, é isso mesmo? Tudo bom, meu irmão? Ô, minha irmã, Eunira, tudo bom com vocês? Oi, Camila. Sejam bem-vindos. Eu vi, maninhos, indo fazer exame, dando uma passeada. Coisa boa. Já chegamos com 9 pessoas já presentes. Quem mais for chegando aí, vai dando um oi. Ô, minha irmã, Dilma, dá um abraço no Léo por mim também. Um abração para ele. Deus abençoe, meu irmão. Fica firme aí. Olá, tudo bom, Lau? Seja bem-vinda, minha irmã. Oi, Isla. Tudo bom, minha filha? Seja bem-vinda. Agora chegou a outra Isla. Abraço, Isla, Mauro. Abraço, dona Ruth. Sejam bem-vindos. Oi, irmã Nalva. Nalva já chegou por aqui. Tudo bom, Nalva? A gente tá muito longe um do outro, né, Nalva? Oi, Yara. Tudo bom, Yara? Tamires está aí, é? Abraço, Tamires. Tudo bom? Helder, boa noite, Helder. Tudo bom contigo? Vamos firme. Bênção. Olá, Céu Arouxa. Tudo bom, minha irmã? Graças a paz. Temos duas Laodiceias e duas islas agora aqui dentro. Pois é, Helder. Lucas, tudo bom, meu filho? Seja bem-vindo. Deus abençoe. Ok. Vamos iniciar? Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele nos conduza, que Ele nos oriente, que a gente consiga ter momentos proveitosos aqui, estudando a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Te louvamos e bendizemos ao Senhor em todo o tempo. Que em todos os momentos, meu Deus, possamos ter em nossa memória a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que sua graça e misericórdia é muito melhor do que tudo quanto nós possamos desejar. Meu Deus, nesse momento, Pai, te rogamos que o Senhor conduza esses instantes em que estaremos mesmo distantes uns dos outros fisicamente, reunidos, meu Deus, como famílias,
nos organizando para adorar o Senhor, para buscar a tua presença e aprender mais da sua palavra. Meu Deus, dá-nos a graça, conduz-nos, ó meu Pai, nesse momento, para que o seu nome, somente o seu nome, seja glorificado. É no nome de Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir as Escrituras no Salmo de número 121. Salmo 121. Está com a Bíblia aí? Abra o Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos cantar um corinho, como sempre, mais um das antigas. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
e nós vamos estudar hoje o capítulo de número 3 dessa carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. Nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo número 9 hoje. Vamos abrir na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de 1 a 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem credes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, meu Pai, graças te rendemos, meu Deus, pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra e estudarmos mais uma vez a tua santa verdade. Senhor, nesse momento, meu Pai, tem misericórdia de nós, dá-nos graça para que possamos compreender o teu querer e possamos também, Senhor, aplicando essas verdades aos nossos corações, possamos ser desafiados a uma mudança de atitude. Por isso, meu Pai, tem misericórdia de nós e nos ajuda nesse sentido, meu Deus. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Irmãos, nós temos visto nas quintas-feiras que o apóstolo Paulo está tratando alguns dos problemas, das dificuldades da igreja de Corinto, e ele começa justamente pela dificuldade da igreja com relação às autoridades e como lidar com a admiração ou com a forma como essas autoridades, esses pastores, lidaram com a igreja. Em específico, ele já inicia no capítulo de número 1, tratando sobre um partidarismo que havia dentro da igreja. Existiam vários grupos distintos dentro da igreja. Paulo elenca pelo menos 4 desses grupos. Eles dizem, uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. É claro que Paulo não vai discorrer tanto sobre o grupo que é intitulado Grupo de Cristo. Nós pressupomos que esse grupo é um grupo que se sente espiritual, mas que mesmo se sentindo espiritual, esse grupo ainda está errado, porque ele ainda trabalha por dividir a igreja, mas Paulo foca especificamente nesses outros 3 personagens. Primeiramente, ele diz que nenhum desses personagens morreu pela igreja, para formar a igreja de Corinto. Ele diz isso no versículo de número 13, diz, Cristo por acaso está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? A questão é muito simples. Só Cristo foi crucificado, e Cristo foi crucificado para dar união a essa igreja. Paulo vai dizer que o próprio ministério dele na igreja de Corinto foi limitado, ele dizendo que não tem lembrança de batizar muita gente, justamente para que não gerasse esse tipo de atitude por parte da igreja, dividindo a igreja. O que Paulo está tentando fazer no capítulo número 1 é tirar o foco dos ministros e colocar o foco na mensagem. Ele diz, o importante é a mensagem que os ministros estão apresentando. É por isso que ele vai dizer, e aí fazer o contraste
a partir do versículo de número 18, do contraste entre sabedoria de Deus e sabedoria humana. Ele diz: a mensagem dos servos do Senhor é que é importante, não o ministro que pregou. Diz: porque a mensagem que vem de Deus é sabedoria de Deus, mas os homens não compreendem isso. E esse contraste entre sabedoria e loucura, ele vai percorrer todo o final do capítulo número 1, quando Paulo diz que Deus não revelou a sua mensagem para pessoas sábias, conforme as normas e inteligência dos homens, mas, pelo contrário, Deus apresentou a sua mensagem de forma que ela parece ser loucura para as pessoas. É bem verdade, Paulo vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, mas que os homens têm dificuldade em entender essas coisas. Eles têm dificuldade justamente por causa da incapacidade que eles possuem de compreender de forma adequada o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do Senhor. Ele diz: a prova de que eles não conseguem compreender é que Cristo veio e eles crucificaram a Jesus. Ele diz isso no versículo de número 27. Ele diz que, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas e Deus escolheu as humildes justamente para envergonhar as fortes. Daí então, a partir do versículo de número 30, Paulo diz: vocês não são assim. Em tese, a igreja de Corinto era para ser diferente disso. O capítulo 2 se iniciou, Paulo dizendo justamente isso, que a pregação dele era condizente com essa mensagem muito mais espiritual e não com um caráter mais humano. Paulo estabelece isso, mostrando que a mensagem dele, então, é a mensagem da sabedoria de Deus, pregada no poder de Deus, porque há uma necessidade da ação do Espírito Santo para que as pessoas compreendam essa mensagem. Sem a ação do Espírito Santo, a mensagem ela é loucura para os que se perdem. É por isso que, versículo 14 do capítulo 2, Paulo vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, Paulo vai fazer um contraste agora, não só entre a sabedoria de Deus e a loucura dos homens, mas ele vai fazer um contraste entre aqueles que recebem a mensagem e aqueles que rejeitam a mensagem. Ele vai dizer que os que rejeitam a mensagem são homens naturais, e os que aceitam a mensagem são homens espirituais. Esse contraste entre quem é espiritual e quem é natural se encerra no capítulo número 3, aliás, no capítulo número 2. Qual é o princípio que Paulo estabelece aqui? É que nós somos espirituais porque o Espírito Santo habita em nós e que nós já acolhemos a mensagem. Parece um contrassenso, já que o que Paulo vai fazer a partir do capítulo número 3 é dar uma reprimenda muito dura com a igreja de Corinto. A reprimenda é que Paulo vai se queixar da forma como esses irmãos se comportam. Então ele está dizendo, está havendo uma falta de coesão, de coerência entre essas duas coisas. Por quê? Nós sabemos que quem é do Senhor, quem é espiritual, compreende a mensagem do Evangelho, entende essa mensagem porque tem o Espírito Santo. E que aqueles que não possuem o Espírito Santo não compreendem a mensagem do Evangelho, e para eles essa mensagem é como se fosse loucura para eles. O estranho é que o comportamento da igreja de Corinto era muito mais parecido com o comportamento de quem não tinha o Espírito Santo e que não tinha entendido a mensagem do que quem tinha o Espírito Santo e quem tinha compreendido a mensagem. É esse contraste que Paulo chega agora, está acontecendo alguma coisa estranha entre vocês e que precisaria ser melhor avaliada. Ele vai fazer isso, então, a partir do capítulo 3, confrontando a igreja. Qual é o confronto? Ainda é o mesmo assunto do capítulo 1 ainda, que é a divisão da igreja por meio de partidos. A igreja está dividida em partidos. Paulo não mudou o assunto. Ele só quis apontar que o fator importante era a mensagem, e no que diz respeito à mensagem, a pregação da mensagem houve na igreja de Corinto, e que essa mensagem produziu os efeitos necessários, que era a transformação e a conversão dos irmãos da igreja de Corinto, mas que eles estavam se comportando de maneira equivocada, errada, com relação aos mensageiros e à mensagem. Então, eles têm o Espírito Santo, mas eles não estão sabendo lidar com a mensagem nem com os mensageiros. É isso que ele vai fazer a partir do capítulo número 3. Ele vai trazer, pelo menos
três ilustrações aqui, três imagens. Essas imagens são apresentadas para descrever a igreja e a atuação dos ministros, dos pastores nessa igreja. Ele traz uma primeira imagem, logo no início, que é a imagem da necessidade de maturidade, onde ele fala de crianças espirituais. Ele vai usar a imagem agrícola de plantação, ele vai dizer que houve uma plantação, houve um regaio, houve um crescimento que veio da parte do Senhor. E a partir do final do versículo 9, dando um mote para o versículo número 10 em diante, ele vai usar uma terceira imagem, que é a imagem do edifício sendo construído, sendo erguido. Hoje nós vamos ver duas dessas imagens, a imagem da imaturidade e a imagem do agrícola. E quinta-feira, se Deus quiser, a gente vê essa terceira imagem, que é a imagem do edifício, da igreja como um edifício. Ele, então, vai trazer para a igreja não só um aspecto crítico, para que a igreja note a bobagem que ela está fazendo, por isso que as palavras de Paulo aqui são extremamente duras, mas, ao mesmo tempo, ele está trazendo uma orientação para a igreja de como ela deve se conduzir e um estímulo à igreja para que ela mude. Então, não é uma crítica pela crítica. Paulo não está simplesmente batendo na igreja porque a igreja está errada. Ele está batendo na igreja no sentido de estimular a igreja para o caminho correto. Então, ele diz, o problema da igreja é esse, mas porque vocês estão vivendo assim quando vocês deveriam estar vivendo dessa outra maneira. Então, esse é o princípio que Paulo vai estabelecer aqui a partir do versículo número 1 do capítulo número 3. Lembrem, o debate ainda é sobre partidarismo. O grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo. Se bem que aqui no capítulo 3, Paulo não vai tratar do grupo de Pedro, ele não vai fazer referência ao grupo de Pedro, porque, ao que tudo indica, ele quer tratar somente do grupo que trabalhou na igreja de Corinto. Do grupo que trabalhou na igreja de Corinto. Esse grupo foi Paulo e Apolo. É isso que ele vai fazer no capítulo número 3. Vamos acompanhar? Versículo número 1, ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Esse texto já foi usado 1 milhão de vezes por pessoas, dizendo que existe, então, a figura do crente carnal. Que seria um crente carnal? Um crente que não dá muito lugar ao espírito, é um crente que vive na carne, que vive irado, iracundo, agressivo, ou coisa do tipo. Isso foi uma discussão muito grande lá no final da década de 90, e muito se debateu sobre esse assunto, sobre o que seja crente carnal. Houve um debate muito grande naquele período. Mas o que Paulo coloca aqui como crente carnal não é o contraste que as pessoas às vezes querem dar. Porque o que é que Paulo já colocou? Paulo já colocou que diz que existem espirituais e os homens naturais. Ele colocou isso no capítulo número 1. Ele diz que os que são espirituais entendem o evangelho justamente por causa da ação do Espírito Santo. Os que não são espirituais, ou seja, os que são naturais, esses homens e mulheres, eles não conseguem compreender o evangelho porque para eles o evangelho é loucura, é absurdo, é impossível de ser compreendido. Paulo diz que a nossa mensagem, então, é para que as pessoas deixem de ser naturais e se tornem espirituais. A gente viu isso a semana passada. As pessoas precisam se tornar novas criaturas e, então, espirituais para entender o evangelho. O que Paulo está dizendo aqui não é que a igreja de Corinto não era nova nascida, não tinha nascido de novo. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que essa igreja não é formada por convertidos. Ele está dizendo que, nota, ele está dizendo, eu podia estar falando com vocês num nível muito maior, mas, infelizmente, isso não é possível. Então, o grande princípio que Paulo estabelece aqui no versículo 1 não é entre salvo e não salvo. Ele não está falando de homens espirituais versus naturais. Ele está dizendo que esses irmãos têm o Espírito Santo. Que esses irmãos são de Cristo. Que esses irmãos já receberam a Cristo. Versículo número 30 do capítulo 1. Ele diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, vós sois dele. Esses irmãos já eram salvos, eles já eram espirituais, eles já eram transformados pelo Senhor.
Mas o contraste aqui é entre esses espirituais e os carnais. A ideia dele, quando ele coloca a ideia de carnal aqui, é de alguém cujo comportamento não está condizente com a nova realidade de vida dele. Por quê? Porque eles são imaturos. Olha o final do versículo 1. Ele diz assim: vocês são como crianças em Cristo. Essa expressão crianças em Cristo, para nós, não parece ter um peso tão grande, mas ela é extremamente ofensiva. Ela é ofensiva porque ela está dizendo para pessoas adultas que elas são moleques, que elas são pirralhas, que elas são crianças, elas são imaturas. Então, isso é ofensivo. Chamar um adulto de criança, dizer que ele é infantilizado, isso é ofensivo, porque denota que essa pessoa não possui as características que se espera de um adulto. Enquanto a gente fica olhando para uma criança adultizada, a gente fica preocupado com a forma como ela vive, mas quando a gente olha para um adulto infantilizado, isso é muito mais preocupante, porque essa pessoa não sabe lidar com a realidade como deveria. Paulo diz que é assim que a igreja de Corinto se comporta. Ela se comporta como imatura. Em que se expressa a imaturidade dela? Se expressa em eles terem um comportamento muito parecido com o comportamento das pessoas que não receberam o evangelho, os não crentes. Então, eles deveriam ter um comportamento cristão mais maduro, mais adequado, mas não, eles têm um comportamento ruim. Eles têm uma prática de vida que muito mais se assemelha à prática de vida dos não crentes. Essa é a preocupação de Paulo. Paulo está dizendo, eu queria falar para vocês como pessoas adultas. Eu queria discorrer com vocês, debater com vocês sobre assuntos e temas que nos levariam a profundidade de material. Mas não dá, porque vocês são crianças, vocês são imaturos. Paulo praticamente chama a igreja de Corinto de um jardim de infância. Ele está dizendo que essa igreja mais parece um bando de menino solto na buraqueira. É por isso que no versículo número 2, ele vai mostrar como isso é complicado quando você tem uma igreja onde a maioria das pessoas são imaturas, como isso é perigoso, como isso é complicado. Ele usa a mesma linguagem que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 5, a partir do versículo 12, vai usar. Ele diz, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Olha só que coisa. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso não é ruim. Essa igreja era uma igreja nova e Paulo trabalhou com essa igreja na abertura do trabalho dessa igreja. Então, o que é que se espera que se deve servir a um bebê recém-nascido? É óbvio que ele vai ser servido de leite. Então, Paulo está dizendo, e se o contraste, aliás, se o paralelo com Hebreus, capítulo 5 estiver correto, Paulo está dizendo, quando eu estive entre vocês, eu servi leite a vocês. Eu servi comida não sólida a vocês. Porque o estômago de um bebê recém-nascido, ele só aceita leite justamente porque ele não tem as enzimas necessárias para a digestão de qualquer outra coisa. Então, ele precisa tomar leite mesmo. E aquilo ali é o suficiente para ele. Ele vai ser nutrido, vai crescer forte e assim por diante. Só que as fases de bebê vão passando. Então, aos poucos, começa a nascer a sua dentição. Quando aparece já uns dentinhos, o pediatra já começa a chegar dizendo, começa a dar alguma coisinha para ele já diferente de leite. Ele ainda precisa de leite para se alimentar, mas ele começa a experimentar outras coisas. Aí começa a fase da careta de menino. Dá um pouquinho de banana, ele faz uma careta. Dá um pouquinho de maçã raspada, ele faz aquela careta. E aí começa a se dar um pouquinho de papa, coisa desse tipo, mingau. Começa a se dar alguma coisa pastosa para ele comer. À medida que o organismo dele vai aceitando isso, e ele vai se nutrindo disso que ele vai comendo, aí isso começa a dar alguma coisa mais forte, alguns cremes, já se coloca um pedacinho de carne, e já começa a se misturar uma papinha de arroz, que vai deixando um negócio mais grosso, até que chega um momento que a criança, no final do primeiro ano, ela já está comendo tudo. Então, em um ano, ela passa de alguém que só comia leite, para comer a mesma comida
que os adultos estão comendo, a mesma refeição dos adultos. Uma outra diferença, mas a mesma refeição dos adultos. Paulo está dizendo, quando eu estive com vocês, eu dei leite. O que se espera para uma criança nova? Leite, Paulo diz, isso não é ruim. Alimentar uma igreja com leite não é uma coisa ruim. O princípio aqui por trás é que a igreja precisava porque ela era muito jovem. Ela tinha acabado de nascer. O problema está na metade do versículo 2. Paulo diz, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Aí eu acho que está o problema. Por quê? É uma igreja que não evoluiu na maturidade do que vai absorver. Então, é uma igreja que, de repente, você chega com 1 ano e meio, 2 anos de idade, e você pergunta, o que é que o menino está comendo? Não, ele ainda está mamando. Mas ele já come alguma frutinha? Não, ele ainda mama com 2 anos. Paulo, o que preocupa Paulo é, eu dei leite para vocês a beber, e eu preciso continuar dando leite a vocês, para vocês beberem, porque vocês não amadureceram. Vocês não cresceram. Então é como que Paulo está dizendo, eu não posso discutir temas mais profundos, eu não posso discutir temas mais robustos no que diz respeito à Bíblia e à nossa fé, porque vocês não conseguem digerir. Então já parou para pensar? Uma igreja que por anos, e essa igreja não era tão velha, essa igreja aqui não tinha 5, 6 anos nessa faixa. Veja, uma igreja que para nós seria uma igreja jovem, Paulo já disse, não, tem alguma coisa estranha, porque vocês não conseguem comer comida sólida. Olha a expressão que Paulo usa, diz, eu ainda não dou, porque vocês não conseguem suportá-la, porque ainda não podeis suportá-la. Ou seja, vocês ainda não têm a robustez esperada para ter alimento sólido. Vocês ainda não podem comer comida sólida. Isso é que é assustador. Se você tem uma criança que com 1 ano de idade ainda não consegue comer comida sólida, que aos 2 anos de idade ainda não consegue comer comida sólida, que ela ainda não consegue absorver isso, é uma coisa muito preocupante. De cara você diria, vamos levar para o médico. Paulo diz, é assim que a igreja de Corinto estava se comportando. Essa igreja não conseguia evoluir, ela não conseguia amadurecer, ela não conseguia ficar mais madura. É por isso que Paulo diz assim, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja qual é o problema. Paulo diz, vocês estão perdendo. O que é que uma igreja imatura perde? Ela perde o privilégio de experimentar e conhecer de forma mais profunda a teologia. Ela perde a oportunidade de experimentar e possuir um conhecimento mais profundo a respeito de Deus, de Jesus Cristo e de sua obra. Paulo diz, porque vocês não amadurecem, não dá para falar isso para vocês. Não dá para expor isso a vocês. Não dá para ensinar isso a vocês. De que forma isso pode acontecer com a igreja hoje? Eu creio que pode acontecer por dois motivos. Primeiro, pela inabilidade dos próprios pastores em introduzir alimento mais sólido. Alguns pastores acham que o que eles têm que fazer é manter uma igreja a vida inteira com um alimento básico. E para isso, eu não sei se por inabilidade, por desconhecimento deles, por ignorância deles, por incapacidade deles ou por medo deles, eles não nutrem a igreja. E eles mantêm a igreja com movimentos, com brincadeiras o tempo inteiro e não dão para a igreja o alimento sólido. E eles vivem essa filosofia de ministério, é uma filosofia de ministério. Já encontrei muita gente que falava isso, de não ensinar tudo para a igreja, não dizer tudo para a igreja, porque senão eles vão se escandalizar, que eles vão ficar assustados. Quando, na verdade, o princípio da vida do pastor para a igreja é nutrir a igreja, é cada vez mais ir tentando. Se a primeira vez que você for dar a bananinha para o seu filho, ele ficar engoiando e cuspir a bananinha e você desistir, ele vai ficar tomando leite o resto da vida. Mas o princípio, então, por trás, é de que eu preciso insistir na produção disso. Então, o primeiro motivo, muitas vezes, é a própria liderança, que não produz o crescimento, porque prefere alimentar a igreja o tempo inteiro com papa, um alimento não sólido. Por outro lado, nós temos igrejas que desejam ser assim o tempo inteiro, e que elas rejeitam o alimento sólido, elas desejam ser assim,
porque isso parece ser muito mais interessante para elas. E aí nós andamos tendo uma igreja que é basicamente uma terra do nunca, com um bocado de meninos perdidos e um Peter Pan conduzindo a igreja. Uma igreja que ela é imatura e que ela quer continuar sendo imatura. Ela quer continuar se distraindo com alguns eventos na igreja. Ela quer continuar se alimentando com mensagens positivas, mensagens de estímulos, como se fosse um bebezinho, porque ela gosta de ser tratada como um bebezinho. Eu creio que esses dois problemas são muito concretos nas igrejas, principalmente as nossas igrejas, ultimamente. Paulo diz, isso é um problema. Isso é um problema porque eu dei leite a vocês quando vocês tinham necessidade de leite. Eu dei a vocês alimento não sólido quando vocês não podiam ter alimento sólido. Mas o que estranha é que hoje, ainda hoje, vocês ainda não conseguem absorver alimento sólido e eu não posso dar porque vocês são imaturos ainda. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não amadurece. Quais são os sintomas de uma igreja que não amadurece? Como é que Paulo chega com uma acusação dessa? Olhando para a igreja de Corinto e dizer, vocês são um bando de menino, um bando de criança. E eu não posso alimentá-los com alimento mais sólido porque vocês não suportam esse alimento mais sólido. O que faz Paulo chegar a esse diagnóstico? O diagnóstico de Paulo vem a partir do versículo número 3, ele diz, é a forma como vocês se comportam. O comportamento imaturo da igreja não pode ser escondido. Isso aqui é terrível. Porque não é possível esconder imaturidade. Não é possível. A imaturidade, ela se manifesta em atitudes infantis. É por isso que é tão estranho, é tão complicado quando a gente lida com adolescentes, por exemplo. A gente precisa entender que a Bíblia não traz o conceito de adolescente, nem de pré-adolescente. Na verdade, quando a Bíblia coloca alguém com 12 anos, ela já é tratada como um adulto. Ela é tratada como um adulto. E como adulto, se dá a ela direitos de adulto, mas responsabilidades de adulto. Então, uma criança aos 12 anos já era tratada como adulto direto. Então, não existe essa ideia de ir tratando como um adolescente para chegar na mocidade lá na frente. Não, já tinha as responsabilidades de adulto. Mas o que a gente sabe que acontece? É que, mesmo que os corpos, a partir da adolescência, rapidamente amadureçam e já tenham características de adulto, a mente não acompanha a mesma evolução. Pelo contrário, a mente vai mais devagar nessa evolução. Então, uma criança que aos 10, 11 anos de idade ainda tem um corpo infantil, quando chega aos 12 anos, até os 15, rapidamente ela evolui, no máximo dos 17 já está completamente formado fisicamente com a cara de adulto, já tem barba na cara e assim por diante. Mas a mente ainda tem infantilidades. Qual é o grande problema de lidar com adolescente? É você ter alguém que quer ser tratado como um adulto, mas que você ainda identifica infantilidades nele. E aí a gente fica tratando como uma criança. Paulo diz, o problema é, vocês já deveriam ser adultos, mas ainda preciso tratar vocês como criança, porque vocês ainda não amadureceram. Não têm a atitude que se espera de um adulto. Essa igreja é cobrada por Paulo para ser madura, mas ela tem uma atitude infantil. Em que se manifesta a atitude infantil dessa igreja? Versículo número 3. Se manifesta quando eles têm contendas e ciúmes. É essa a expressão que Paulo usa aí no versículo de número 3. Ele diz, qual é o problema de vocês? Contendas e ciúmes. É isso que vocês têm. Qual é o maior sintoma de infantilidade? Quem tem filhos pequenos em casa sabe o que é que significa ter crianças imaturas em casa. A gente trabalha o dia inteiro como juiz de paz. O dia todinho é separando encrenca. O tempo todo. Pegou meu brinquedo, pisou no meu pé, fez uma cara feia pra mim, me deu a língua. Um dia todinho é esse tipo de briguinha, de discussão. Isso é típico da imaturidade. Vai no jardim de infância que você vai ver isso o tempo inteiro. Essas disputinhas, essas contendas, essas brigas. E não só isso. A forma
inapropriada de lidar com o que é meu e com o que é do outro. Então entra o princípio do ciúme, do desejo do que é do outro, do me apegar ao que é meu e não querer emprestar. A gente fica com aquele, dá para o seu coleguinha brincar um pouquinho e tal. Quando a igreja ela é imatura, como é que ela se manifesta? Brigando. Um monte de menino, xingando. E se tem uma coisa que dá trabalho para pastor, é a igreja imatura. Quando a igreja é imatura, o pastor fica do mesmo jeito que o pai de família fica, o tempo todo separando briga. Porque está todo mundo brigando e intrigado o tempo inteiro um com o outro. E a gente finda o tempo todo tentando apagar incêndios dentro dessa igreja. Paulo diz, é assim que a igreja de Corinto está se comportando. A prova de que vocês são imaturos, que vocês não estão capacitados para receber alimento sólido, a prova de que vocês se comportam como carnais, é justamente porque entre vocês há ciúmes e contendas. Mas preste atenção, Paulo usa um método bem interessante, que é o método de perguntas e respostas. Ele faz a pergunta e a pergunta é retórica. Olha o final da pergunta do versículo número 3, ele diz assim, havendo entre vós contendas e ciúmes, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Essa pergunta de Paulo é bem simples. Ele está dizendo, me diz uma coisa, será que isso não prova que vocês são imaturos? Porque, de repente, a igreja de Corinto estava se comportando como um adolescente, dizendo, não, nós já somos adultos, eu não concordo com isso, não. A gente está pronto para sair sozinho na rua, a gente está pronto para tomar todas as decisões sobre a vida, a gente está pronto para iniciar relacionamentos amorosos. Paulo diz, mas quando eu vejo vocês se comportando uns com os outros, brigando, com ciúme, parecendo coisa de menino, me desculpe, mas não é assim que se comporta criança? Não é assim que uma criança vai se portar? Não é assim que pessoas que ele chama de carnais e andando segundo os homens? Qual era o problema da igreja de Corinto? Comportamento igual às pessoas do mundo. Eles não deveriam se comportar assim, porque já tinham o Espírito Santo. Eles já eram nascidos de novo, mas Paulo diz, mas vocês se comportam assim. Vocês se comportam como imaturos. Esse comportamento de imaturidade, Paulo precisa provar. Como é que Paulo prova que eles são imaturos? Ciúmes e contendas. De onde Paulo traz? Capítulo número 1. Lá no capítulo 1, Paulo disse que o problema deles é que eles estavam divididos entre partidos. Um de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. Paulo chega no versículo 4 e ressuscita o mesmo assunto. Ele já tratou sobre esse assunto no capítulo de número 1, versículo 13, ele disse, nós não podemos porque não existe nos obreiros nada que nos faça ser igreja. Eles não morreram para que a igreja se torne igreja. A mensagem deles é importante, eles não. Paulo chega agora e diz, eu provo que vocês são imaturos porque vocês vivem brigando, vocês vivem com ciúminhos. E por que eu digo isso? Ele diz, porque vocês continuam se dividindo em grupos, um dizendo, eu sou de Paulo, e outro dizendo, eu de Apolo. Paulo, então, faz uma outra pergunta. Ele diz, olha, quando vocês vivem contendo em ciúmes, isso não é prova de que vocês são carnais? Isso não é prova de que vocês andam segundo o homem? Quando ele chega no versículo 4, de novo uma pergunta. Não é evidente que andais segundo o homem, seja... Precisa ser mais claro do que isso. Vocês disputando entre Paulo e Apolo, isso não prova que vocês são infantis, isso não prova de que vocês estão andando do jeito que o mundo anda, que vocês estão se comportando como pessoas que não estão amadurecidas, como se o mundo fosse um parâmetro de comportamento para vocês. Esse Paulo lança na cara deles uma coisa que é irrefutável. O comportamento deles era prova de que eles eram imaturos. O comportamento era prova. E porque o comportamento era prova, Paulo diz, vocês precisam entender como é que as coisas funcionam. Vocês precisam entender como é que as coisas andam. A imaturidade de vocês leva vocês a confundirem mensagem com mensageiro. Vejam aí, versículo número 5. Paulo chega e diz, quem é Apolo? Depois Paulo diz, quem é Paulo? Tá uma disputa terrível. Paulo diz, mas isso é coisa de menino. É coisa de menino porque vocês não pararam para pensar em quem são as pessoas
que vocês estão se agarrando para brigar. Um dia diz, eu sou de Paulo, outro é de Apolo. Paulo diz, quem são eles dois? Resposta de Paulo, no versículo de número 6. 5, Paulo diz, servos por meio de quem crestes. Isso aqui é incrível. Paulo diz, o que eles são? Servos. Meios, caminhos utilizados para a crença de vocês. Paulo está dizendo, eles não são as figuras principais. Eles foram meios utilizados pelo Senhor. Eles são servos. Servos que levaram a vocês o Evangelho. Então, por esse princípio, não faz sentido ficar brigando em que panela veio a comida. Paulo diz, o importante é a comida. O importante é que vocês chegaram à fé. E vocês estão aqui se agarrando e disputando para quem é que trouxe o prato mais bonito. E o princípio não é esse. O princípio, Paulo diz, eles todos são servos. Nós todos somos servos. E ele diz, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha como é que Paulo tira o foco deles dois, de Paulo e Apolo, e coloca o foco todo em Cristo, dizendo, é Cristo que deveria ser honrado, porque foi ele que concedeu a cada um a crença, por meio da ação, do trabalho de Paulo e de Apolo. Então, quem é que é importante? Cristo que deu a fé, meu irmão, não por meio de quem você veio. Isso aqui é importantíssimo, porque Paulo tira a ideia de que há pessoas que ganham muitas pessoas para Cristo, muitas almas para Cristo. Paulo diz que nada, quem é honrado é Cristo, porque quem gerou a fé foi Cristo. E o que é que os pregadores são? São servos, servos que foram usados por Deus para que pudesse trazer essa mensagem e Cristo então pudesse produzir a fé no coração dessas pessoas. São servos, só isso, só servos. Só servos. Qual é o problema? É que quando a igreja ela é imatura, ela briga por causa de brinquedinhos, ela briga por causa de coisas pequenas, e ela não consegue discernir o que é realmente importante. Paulo disse, a mensagem era importante, o que Cristo fez em vocês era importante, mas o meio com o qual ele trouxe isso a vocês não é importante. Não é importante. Vocês são imaturos porque vocês ficam brigando por causa de bobagem, quando na verdade as coisas importantes vocês deixaram de lado, vocês abandonaram essas coisas que são importantes. Esse princípio aqui nós deveríamos aplicar às nossas igrejas também. Porque nós vemos muitas igrejas imaturas hoje. Igrejas que vivem como se fossem bebês na fé, não sendo capazes de discernir a fé e a crença de maneira apropriada. E mesmo que pareça muito cômodo e confortável manter uma igreja infantilizada, que não discute, que não debate, que não busca, que não força os seus ministros a um estudo mais profundo, mesmo que pareça confortável, Paulo diz, isso gera um segundo problema que é briga, disputa. Eles vão brigar por causa de tudo, porque é um bando de meninos solto dentro de uma igreja. E quando você tem um monte de meninos solto dentro da igreja, eles vão brigar. Eles vão brigar. E porque eles estão brigando, não interessa. Eles só não estão notando o que é realmente importante. Paulo diz, o que é importante? O evangelho que apresentou a Cristo, que gerou em vocês a fé. Isso que era importante. As disputas que vocês fazem na igreja não são importantes. Só mostra que vocês são imaturos. Só isso. A partir do versículo número 6, Paulo vai usar uma segunda figura agora. A figura da agrícola, de plantação. Essa imagem é interessante porque no versículo número 6, ele vai falar sobre qual foi a atuação desses ministros, de Paulo e de Apolo. E na construção dessa igreja, eles dois foram importantes? Paulo diz, sim, eles foram importantes. Vejam aí, versículo 6. Paulo diz, eu plantei. Em seguida, Paulo diz, Apolo regou. O
que é que aconteceu? Paulo ficou na igreja de Corinto pregando o evangelho, mas precisou sair para a cidade de Éfeso e deixou lá Apolo para organizar a igreja e pregar e montar a estrutura da igreja, como ele fazia em outras ocasiões. Ele fez isso com Timóteo também, e assim por diante. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, cada um de nós teve um papel no nascimento dessa igreja. Era uma coisa que ele não estava discernindo. Eles estavam pensando assim, quem é mais importante? Quem é mais importante? Mais importante é aquele que é o evangelista, o ganhador de almas, o que bota uma igreja para começar, ou é aquele que é o consolidador, aquele que vai doutrinar a igreja? É basicamente a disputa. Quem é mais importante? O missionário que faz a igreja nascer ou o pastor que instrui a igreja? Quem é mais importante? Paulo diz, são funções distintas. Eu só preciso discernir isso. São funções distintas. Olha, ele diz, eu plantei, Apolo regou. Ele está dizendo, cada um fez sua parte. Um foi lá e colocou a sementinha no chão. O outro foi lá e aguou e cuidou da plantação. Quem é mais importante? Paulo diz, os dois foram importantes, mas o que vocês estão esquecendo? Que existe uma terceira figura que foi imprescindível para que o trabalho dos dois fizesse sentido. Paulo planta, Apolo rega, mas se as plantas não tivessem crescido, o que teria acontecido? Adiantaria plantar? Não. Adiantaria regar? Não. Não adiantaria nada. É interessante que a gente, inclusive, Saulo está aí, a gente estava discutindo sobre Saulo, com Saulo, sobre plantação. Eu comprei umas sementes, dei para ele, a gente estava brigando, batendo para tentar fazer as sementes germinarem e não deu jeito. A gente não conseguiu fazer as sementes germinarem. Tem um bocado de sementes que são difíceis de fazer germinar mesmo. Algumas precisam quebrar dormência e assim por diante. A gente tentou de todo jeito, mas não teve jeito. Veja, houve plantação, houve rega, mas não houve nem nascimento, nem crescimento. Não surtiu efeito nenhum. Paulo diz, ok, eu vim e plantei, ótimo. Ok, Apolo veio e regou, ótimo. Mas a parte mais importante era nascimento e crescimento. E quem fez isso? Ele diz, foi Deus. Deus é que dá o crescimento. Paulo diz, então o que é Paulo e o que é Apolo? Instrumentos usados por Deus para a produção do nascimento e do crescimento. Mas quem é que tem que ser honrado? Quem é que tem que ser elogiado? Paulo diz, é Deus que fez a igreja nascer e crescer. Não é Paulo e Apolo que plantaram e que regaram. Por essa perspectiva, então, Paulo diz, vocês não entenderam. Vocês não entenderam, porque vocês estão focando nos ministros, quando, na verdade, vocês deveriam focar em Cristo. Ele é que fez a igreja nascer, não os pastores. Nós vivemos uma época estranha hoje, onde nós temos os superpastores, nós temos os pastores famosos, e a gente foca muito em pastores famosos, de forma que tem um monte de pastor que está trabalhando incessantemente. Adivinha para quê? Para se tornar famoso, porque ele quer ser conhecido, porque ele acha que o ministério dele terá uma abrangência maior por conta disso. Mas não, isso só gera disputas. Paulo diz, quando vocês olham para os ministros, vocês demonstram uma infantilidade. Quem é que tem que ser realmente honrado? Quem tem que ser realmente honrado é Cristo, que produz os efeitos da pregação do ministro, e não o ministro. O que é que o ministro é? Uma voz ecoando. O que é que Cristo faz? Transforma essa voz em alguma coisa que funciona. Por isso, então, Paulo diz, é Deus quem dá o crescimento. Não foi Paulo que deu o crescimento, não foi Apolo que deu o crescimento. Eles plantaram e eles regaram, mas eles não deram o crescimento. Cristo tem que ser honrado, não os ministros. Mas aí Paulo desmancha um segundo problema aqui também. Não só o fato do foco errado, eles olharem para o lugar errado, mas Paulo desmancha o foco também deles criar uma disputa entre os ministros. Quem é melhor ministro? Quem é melhor pregador? Fulano ou fulano? Paulo diz, e quem disse que há essa disputa? Olha aí, versículo de número 7, Paulo diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Ora, o que planta e o que rega são um. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo, meu irmão, eu vim e plantei, Apolo veio e regou, mas nós temos uma única lavoura. Não são lavouras distintas, não são plantações distintas, é uma única plantação. E como única plantação, Paulo diz, nós tínhamos um foco em comum, nós queríamos que a lavoura crescesse. Então, funções distintas trabalhando para o mesmo alvo, um plantando, outro regando, mas os dois querendo crescimento. Então, Paulo diz, não gerem uma briga onde não existe briga, porque o que existe entre Paulo e Apolo foi cooperação. O que é que o pastor tem que entender? Que os seus dons na igreja são para contribuição, mas chega uma hora que os pastores chegam e dizem, meus dons não estão mais sendo necessários nessa igreja, eu preciso ir para outra. E quem é que vem? Verá alguém que o Senhor vai mandar para que a igreja seja nutrida e suprida pelos próximos anos. Então, o princípio que Paulo está colocando é que qual é importante? A igreja crescer e amadurecer. Quem dá isso? Deus dá. Como é que ele dá isso? Por meio de ministros. O que eles estão fazendo? Cooperando uns com os outros, cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Paulo diz, é Deus que dá o crescimento. Mas quem diz que os pastores estão disputando? Essa disputa entre pastores é uma prova de imaturidade por parte dos pastores. Porque eles entram no joguete das igrejas imaturas. Paulo diz, não, pastores eles não competem. Pastores, eles cooperam. Eles trabalham juntos para o crescimento da igreja. Não importa se é da minha denominação ou se é de outra denominação. Nós trabalhamos juntos para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da igreja. Todos nós trabalhamos juntos. Então, não faz sentido ciúmes e disputas entre os pastores. Todos nós andamos como um planta, outro rega, mas todos andamos como um. É por isso que Paulo termina o versículo dizendo que cada um vai receber, eles próprios, a sua recompensa. Cada trabalhador vai receber a sua recompensa. Paulo diz, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, qual é o princípio? Quem plantou, recebe salário de plantador. Quem regou, recebe salário de regador. E assim por diante. Paulo diz, meu irmão, cada um será recompensado por Deus. É Deus que vai dizer se o trabalho dessa pessoa foi bom ou não. É Deus que vai avaliar se quem plantou direito, se quem regou direito. É Deus que vai avaliar e é Deus que vai recompensar o trabalho desses irmãos. Mas eles não estão trabalhando para uma causa própria, eles não estão trabalhando um contra o outro, eles dois estão trabalhando para o único que vai recompensá-los. É por isso que Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, diz, e logo que o Supremo Pastor se manifestar, ele vai recompensar. Então, os pastores têm que entender que eles trabalham para Deus, e é que é Deus que vai recompensá-los, não são as igrejas que vão reconhecê-los. Pastor que trabalha buscando reconhecimento de igreja, ele vai distorcer, ele vai manchar a mensagem em troca de ser reconhecido pela igreja. Paulo diz, é Deus que tem que reconhecer e é ele que tem que recompensar. Cada um vai receber o seu galardão conforme o trabalho que exercitou, conforme o que fez na obra de Cristo. Mas eles estão trabalhando todos no mesmo caminho. Numa fábrica, cada funcionário tem uma função. Mas sem uma daquelas funções, a fábrica toda desmonta. A gente pode pensar assim, não, mas tem uma fábrica que tem uma área que é mais importante, a área administrativa é mais importante. Sem a faxineira, a sala vai ficar tão bagunçada que a área administrativa não vai conseguir resolver os problemas. Então, todo mundo trabalha para que aquela empresa ande. Paulo usa a figura da lavoura. Ele diz, todo mundo trabalhou para que a lavoura dê certo. O Senhor, que é o dono da lavoura,
vai recompensar os trabalhadores depois, mas vocês não podem elogiar os trabalhadores, porque quem deve ser honrado é o dono da lavoura, é Deus. É por isso que no versículo 9 Paulo diz, porque de Deus somos cooperadores. Tem uma dificuldade de interpretação aqui. Alguns dizem assim, que nós estamos cooperando com Deus, nós colaboramos com Deus. Existe uma proporção de verdade nisso? Sim, porque nós trabalhamos junto com o Senhor, nós fazemos a obra do Senhor. Mas, me parece ser muito mais o princípio que Paulo está dizendo que nós somos cooperadores de Deus, ou seja, nós somos funcionários de Deus. Nós trabalhamos juntos para Deus. Nós temos um patrão em comum. Então, não faz sentido a igreja ficar brigando por causa de funcionários. O importante é o patrão que está gerenciando todo esse trabalho da lavoura. Ele diz, porque no final das contas, vocês são a lavoura de Deus, vocês são o edifício de Deus. Essa figura do edifício ele vai trabalhar mais à frente. É da lavoura, ele diz, vocês são a lavoura. Quem é que tem interesse no crescimento de vocês? Deus tem interesse no crescimento de vocês. E o que é que ele faz para que vocês cresçam? Ele dá a vocês ministros para trabalhar com vocês, para que vocês cresçam. Como é que vocês agem? Brigando para saber quem foi o melhor trabalhador. Isso é absurdo. Vocês deveriam entender que vocês deveriam se juntar para glorificar a Deus, que dá o crescimento para a igreja e que dispôs para a igreja ministros para o trabalho. Que lições a gente pode tirar desse texto aqui? A primeira lição a gente precisa entender que é possível ter uma igreja velha, uma igreja com muitos anos, mais de 50 anos, tipo a nossa, mas que seja imatura, que não esteja capacitada para receber a mensagem bíblica com profundidade, que não esteja pronta para discutir as questões concretas. E o que é que vai acontecer com essa igreja? Ela vai brigar o tempo inteiro. Quando você chega numa igreja onde ela está brigando, todo mundo está brigando o tempo todo, o princípio que se coloca aqui é essa igreja é imatura. Você pode pensar assim, depois dessa palavra de Paulo, a igreja se arrumou. A igreja de Corinto se arrumou tão bem assim não. Porque quando você tem a carta de Clemente de Roma para a igreja de Corinto, algumas décadas depois, adivinha quais são as reclamações que a Clemente ainda tem? Ainda está havendo na igreja contenda, ainda está havendo na igreja ciúme, ainda está havendo na igreja disputas. Então, essa igreja continua imatura no futuro. Ela vai continuar imatura. Eu preciso, então, pedir a Deus e ser eu mesmo um agente de maturidade para a igreja. A igreja precisa amadurecer. A igreja precisa conhecer as Escrituras. Ela precisa se aprofundar nas Escrituras. Porque quando ela foca em conhecer e proclamar as Escrituras, ela se esquece de disputas internas. Ela se esquece de brigas internas. E ela foca na glorificação de Jesus Cristo, que é aquele que produz o crescimento nessa igreja. Então, uma igreja que para ela parar de disputas internas, ela precisa focar na pessoa de Jesus Cristo e não na liderança da igreja. Quando a igreja foca em liderança e fica brigando por causa de liderança, é sintoma de imaturidade por parte dessa igreja. Eu sei que os irmãos já conheceram e conhecem igrejas assim. Já viram isso acontecer. Só tem um jeito de interromper esse ciclo de disputas, é quando a igreja amadurece. E o amadurecimento vem quando o Senhor produz o amadurecimento. E aí, então, as disputas internas perdem o sentido. Eu acho que uma segunda questão que a gente precisa aprender aqui é nós mesmos pararmos de escolhermos os nossos ministros de carteirinha, aqueles a quem nós gostamos de ir atrás. A gente fica correndo atrás de pregadores. Paulo diz, não é assim que a gente trabalha. Pelo contrário, nós não vamos viver em disputas por quem é o melhor ministro da IPB ou quem é o melhor pastor do Brasil. Não, isso não gera coisa boa. Pelo contrário, os pastores precisam colocar em seus corações de que nós não somos pessoas diferenciadas e especiais. Pelo contrário, nós somos servos usados por Deus para o nascimento e crescimento da igreja. Não existe pregador melhor, não existe pastor melhor. Existe aqueles a quem o Senhor usa.
É por isso que a gente precisa parar com esse negócio de super pastores, de mega pastores. Não, meu irmão, o pastor é aquele que está lá na igrejinha dele, dando alimentação todo dia. Você pode gostar de ir para um restaurante bom, mas você come da comida que sua esposa faz. É ela que te mantém vivo, não é o restaurante bom que você vai no final de semana, não. Então, nós precisamos ter uma valorização pelos pastores locais. São eles que alimentam o rebanho do Senhor. São eles que alimentam a igreja de Cristo. O último aspecto que eu acho que a gente precisa aprender aqui é nos colocando como agentes, como trabalhadores da seara do Senhor. Nosso desejo, às vezes, é querer ver a obra se concretizar. Mais ou menos como aquele hino herege que o pessoal cantava. Vou plantar e colher. Não, eu plantei, eu quero colher. Paulo diz, não, eu plantei, Apolo regou. Não fui eu que colhi. Qual é o nosso papel como crentes? Fazer parte do processo de plantação e de consolidação da igreja. Cada crente tem que ter esse interesse em fazer parte desse processo. Não interessa se você vai ver alguém se convertendo na sua frente, que você seja aquele que botou mais uma sementinha lá, para que mais tarde a pessoa se converta. É muito bom quando você vê alguém na sua frente se rendendo ao Senhor, isso é bom, mas esse não é o alvo. O alvo não é esse, porque o Senhor vai operar esse milagre, mas pode ser que ele opere esse milagre não na sua presença, e você nunca vai saber de como você influenciou alguém, de como você foi bênção na vida de alguém. Qual é o nosso papel? Ser bênção na vida de alguém. Não importa se plantando, não importa se regando, mas que o Senhor dê o crescimento e que você esteja incluído nesse processo. E o Senhor vai nos recompensar conforme o trabalho que nós realizamos. Então, nós não precisamos esperar os resultados. Nós precisamos somente fazer parte do processo. O Senhor nos convida a fazer parte do processo de nascimento e crescimento de uma igreja. E não a última ponta de lá. Não a pessoa que vai usufruir de tudo aquilo lá. Nós precisamos fazer parte do processo. Nós temos esses desafios para nós como igreja e como uma igreja presbiteriana do Largo da Paz também. Que o Senhor nos ajude a não sermos imaturos, mas sermos maduros, a não fazermos distinção entre pastores e pastores, mas entendemos que o importante é Cristo e sua mensagem, que nos trouxe a fé, que gerou a igreja e que dá o crescimento à igreja, e que nós venhamos a nos empenhar para fazermos parte desse processo, porque o bom no Evangelho é eu e você fazermos parte desse processo. Tinha uma música que o Grupo Logos fez, não sei se eu vou conseguir tocar, mas falar um pouquinho dessa mensagem. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Essa briga tão antiga continua a se travar e a razão continua sendo a mesma. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Essa briga tão antiga continua a se travar e a razão continua sendo a mesma. A inveja vem de dentro pra dizer que o melhor é o que eu acho, que o melhor eu sei do que fazer. Você pode fazer. Continua então na mesma. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Essa coisa de menino o tempo de acabar e a razão continua sendo a mesma. O abandono dessa vida tão carnal e a consciência de que somos diferentes, mas somos todos iguais. Somos servos do Altíssimo. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Não importa qual nome
que o irmão já tem aí a razão continua sendo a mesma. Há quem plante, há quem regue nesse chão, mas ninguém pode esquecer o dono desta plantação. Nosso Deus é o Senhor, Ele dá o crescimento, então dê glórias a Ele, então dê glórias só a Ele, então dê glórias a Ele, então dê glórias só a Ele. Muito mal cantado, muito mal tocado, mas está valendo. Vamos orar? Meu Deus, dá-nos graça, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. E te rogamos, ó Senhor, que o Senhor nos ajude a amadurecermos, para que possamos deixar essas coisas de menino, de criança, e possamos assim nos render de forma apropriada aos teus pés, caminhando nos teus caminhos. Sermos maduros na fé, parando de disputas pequenas e internas, mas nos fazendo um com o teu povo, participando da tua obra, que isso é que é importante. Ajuda-nos nesse sentido, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão aqui conosco, que o irmão Saulo André, eu não sei se eu conheço. Irmão, Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eudes também entrou mais tarde. Nós queremos agradecer os irmãos que estiveram conosco até agora. André, Mônica e Mari. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar conosco até agora. Nós louvamos a Deus porque, em meio a essas dificuldades todas, nós estamos conseguindo nos reunir e louvamos ao Senhor que Ele nos deu essas ferramentas para a gente poder usar e estar, de alguma forma, perto, cada um de nós. Deus abençoe nossos irmãos que estiveram aqui conosco, cada um que esteve trazendo a sua mensagem. Tem um monte de gente agora colocando mensagem aí. Um abraço para todos vocês. Irmão Serafim, Maninho, Messia, Lucas, Isla Soares, Isla Almeida, Laodiceia, Lau Arocha também. Deus abençoe vocês, fortaleça a cada um dos irmãos. Se Deus quiser, domingo de manhã, nós vamos de novo estar aqui para estudarmos a palavra do Senhor novamente, estudando o livro de Eclesiastes pela manhã, e à noite nós vamos estar de novo reunidos, adorando em família, buscando a presença do Senhor e estudando o livro dos Salmos, se Deus nos permitir. Felizmente, a gente ainda vai ter alguns dias nessa quarentena proibidos de nos reunir, mas a gente vai ficar em oração. Não se preocupe com relação à Santa Ceia. Quando for a hora, vai ser até bom, porque nós vamos nos alegrar todos juntos e podermos participar da mesa do Senhor. Eu coloquei um artigozinho lá no grupo da igreja sobre ministração de Santa Ceia online. Tem alguns pastores com essa invenção aí. Não é uma coisa boa, não é assim que funciona. Nós não somos sacramentalistas nesse sentido, nós não somos como a Igreja Católica Romana, nós não entendemos os sacramentos dessa maneira, nós não praticamos esse tipo de ação. Então, fica lá o artigo, quem tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. Nós estaremos com o nosso culto familiar, domingo, de manhã e à noite, se assim Deus nos permitir, mas Santa Ceia nós teremos, se Deus quiser, nós estaremos cultuando ao Senhor em família, se Deus assim nos permitir. Ok, meus irmãos, um abraço a todos, que Deus os abençoe, e até domingo, se assim Deus nos permitir. Graça e paz. Tchau, tchau.